paz do Senhor, irmãos. É um prazer poder estar me dirigindo a vocês nesse dia para trazer uma reflexão da palavra de Deus. Nós estamos aqui na certeza de que Deus tem cuidado de cada um de nós e eu me alegro em saber que os irmãos também, Deus tem cuidado, tem renovado, tem abençoado a vida dos irmãos. E, sem perda de tempo, quero trazer uma palavra que está em Jeremias, capítulo 33, uma palavra bem conhecida por todos nós, mas Deus falou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar essa palavra com os irmãos. Quero demonstrar também a minha gratidão a Deus, aos pastores, aos irmãos que têm orado por nós. E nós sabemos que quando nós oramos um pelos outros, Deus vai trabalhando na nossa vida, vai nos renovando, e mesmo num distanciamento social, mesmo longe de ter um contato, um abraço, um aperto de mão, mas são momentos diferentes, são momentos difíceis, mas momentos diferentes que estamos vivendo, né? Nesse tempo todo nós nunca presenciamos um fato como esse, pelo menos no nosso país, mas vejam que Deus vai proporcionando os escapes, Deus vai dando condições de a gente estar aí, então, enfrentando toda essa situação. E sabemos que o mais importante é que nós possamos estar sempre mantendo a nossa fé, a nossa confiança em Deus, porque realmente sem a presença do Senhor as coisas seriam mais difíceis. Imaginamos que muitos que não conhecem a Deus da forma que nós conhecemos, que nunca tiveram experiências com Deus da forma em qual nós já vivemos um dia e temos vivido nos dias de hoje, eu imagino para que essas pessoas estão sendo muito mais difíceis. Daí a razão de nós também estarmos sempre cumprindo o ID do Senhor, pregando a palavra de Deus, convidando aqueles que estão longe de Deus para se aproximar de Deus, se render diante de Deus, aceitando Jesus como Salvador e passando a entender a palavra de Deus assim como nós procuramos entender. Não é verdade? A gente sabe que nós não conhecemos tudo, temos muito que aprender, temos muito ainda a entender os projetos de Deus, mas o Espírito Santo ele vai nos revelando essa vontade de Deus na nossa vida. E isso é que importa, é saber de que mesmo que nós não sejamos conhecedores total da palavra de Deus, mas aquilo que temos aprendido, aquilo que temos lido na palavra de Deus, temos procurado aplicar na nossa vida, que é uma vida que consiste em estar sempre adorando a Deus, agradando ao Senhor, reconhecendo Ele com o único e suficiente Salvador da nossa vida, Jesus Cristo, e que o Consolador amado, o Espírito Santo de Deus, é aquele que nos guia, que nos orienta, que nos capacita, que traz o equilíbrio necessário para nós vivermos o nosso dia a dia, um dia de cada vez. Hoje vivemos dias difíceis, dias maus, em que mais do que nunca o povo de Deus precisa fazer uma reflexão da sua vida, juntar todas as peças do nosso coração, do nosso entendimento, aquilo que vai na nossa mente, e juntando essas peças, a gente poder então compreender qual é o nosso comportamento diante de Deus, qual é o nosso comportamento no exercício da nossa fé cristã. Eu sempre digo, não basta dizer que é crente, você não pode ser somente crente, você tem que ser cristão, aquele que segue a Jesus Cristo, aquele que coloca diante da sua vida, coloca na sua vida todo o aprendizado que está contido na palavra de Deus. E é isso que é muito importante. Então eu fico feliz de poder ter essa oportunidade, de ter esse contato com os irmãos através da mídia, para que a gente possa ter esse momento, então, de uma reflexão na palavra de Deus. E nesse dia, nesta tarde ou nesta noite, eu não sei em que momento você estará vendo esse vídeo, eu gostaria de compartilhar com você Jeremias capítulo 33, que narra
um assunto assim muito interessante, porque em Jeremias capítulo 33 fala sobre restauração e de fatos messiânicos. E é sobre restauração que eu quero me deter nesta hora. Vamos ler então o texto? Abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 33. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16, para a gente poder ter um pouco da compreensão daquilo que Deus quer falar conosco hoje. Deus quer falar conosco nesse dia. E eu tenho certeza que se você abrir o seu coração e deixar Deus falar contigo, não vai ser apenas eu falando, mas é o próprio Espírito Santo de Deus que estará revelando os mistérios da sua palavra, e esses mistérios vai atender à necessidade do seu coração para este dia e para os próximos dias, né? E que sejam dias de bênção, dias de paz, dias de confiança no Senhor, para que, se porventura o seu coração estiver abalado, seu coração estiver triste, preocupado, e essa palavra possa então trazer esse alento que o seu coração está precisando. Então abra sua Bíblia no capítulo 33, nós vamos ler que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor, que fez isto, o Senhor, que forma isto, para estabelecer o seu nome, é o Senhor. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela a cura, a saúde, e os sararei. E sobre essa cidade manifestarei abundância de paz e de verdade. E também removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que lhes faço. E ficarão espantados, ficarão perturbados por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas cidades de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz de noivo e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, e a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei com que tornem o cativeiro da terra como um princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda deste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies e nas cidades do sul e na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá,
Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salva e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Amém, irmãos? Vejam que palavra maravilhosa, palavra que nos traz esperança, palavra que nos traz renovo. Deus aqui nesse momento fala a Jeremias, e ele, quando fala a Jeremias, e como está contido na palavra de Deus, também fala ao nosso coração. Primeiro ele começa dizendo que esse texto, na verdade, ele nos mostra que Jeremias estava preso. Na verdade, ele estava nos muros, no pátio da guarda. Ele estava, quem sabe, se formos trazer para um contexto atual, estava de quarentena. Quem sabe o seu coração estava ali triste, abatido, buscando uma resposta de Deus, buscando uma orientação de Deus, como muitos hoje que creem no Senhor estão buscando esta orientação de Deus. Sei que muitos nossos conhecidos estão passando, quem sabe, por alguma dificuldade no seu trabalho, as suas atividades. Aqueles que são empresários estão preocupados com os seus negócios. Aqueles que têm os seus empregos também estão preocupados em saber se esses empregos serão mantidos ou não. Diante de tantas coisas que temos ouvido, não somente desta pandemia, mas também na área política, enfim, são tantas situações que nesta hora estão se apresentando diante de nós. Nós temos visto que realmente só há um escape, só há um refúgio, e é Deus. E Deus fala a Jeremias, ele diz: olha, Jeremias, clame a mim, Jeremias. Qual é a sua aflição? Qual é o seu momento que você está vivendo agora, Jeremias? Clame a mim, você que está ouvindo esta palavra, clame ao Senhor. Qual é a tua necessidade? Clame a mim e responder-te-ei. Essa foi a resposta de Deus. Quando nós clamamos a Deus, Ele nos responde, porque Deus, Ele conhece, Ele sonda o nosso coração, sabe da nossa necessidade, sabe o quanto nós precisamos do seu socorro bem presente. Por isso Ele diz: olha, meu filho, olha, minha filha, clame a mim, e tenha certeza de uma coisa: se você clamar de todo o teu coração, rasgar o teu coração diante de mim, o Senhor teu Deus, eu vou te responder. Eu não te deixarei sem resposta. Olha que palavra poderosa, irmãos. Dá até um arrepio na alma, não é verdade? De saber de que Deus, Ele é poderoso. Por isso Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. E o que Ele vai responder para nós? Ele não só vai responder, mas Ele também vai anunciar coisas grandes, firmes, que nós não sabemos. O que será que nós não sabemos? O que será que Deus tem para nos revelar que ainda não sabemos? E eu imagino que seja aquilo que está dentro do nosso coração, aquelas coisas que nos traz preocupação, nos traz ansiedade, nos traz angústia. E ao clamar ao Senhor, Deus dizendo para nós: olha, eu vou te responder e vou anunciar coisas grandes, se prepare, porque aquilo que eu vou te falar não será coisas pequenas, será coisas grandes e firmes, coisas que tu não sabes ainda, mas é preciso estar firme com teu coração na minha presença. Aleluia, glória a Deus, de saber de que
Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos deixa de lado. Por isso que nós, com certeza, quando nós temos essa convicção, nós temos essa certeza de que Deus está conosco, a nossa presença, a sua presença, a presença de cada um de nós como cristãos que confiamos no Senhor, nós refletimos uma paz, paz que excede a todo entendimento. Somos capazes de olhar para as circunstâncias, somos capazes de olhar para as coisas difíceis e refletir para aqueles que estão à nossa volta. Quem sabe muitos desesperados, muitos aflitos estão ao nosso redor e eles conseguem olhar para nós e ver uma paz que excede a todo entendimento. Esse texto, irmãos, ele também menciona a respeito do pecado daquelas cidades, da corrupção, da maldade. Fala também a respeito do afastamento de muitos da presença de Deus. Fala também da importância de nós buscarmos uma restauração. Deus estava refletindo nesse dia a respeito da restauração. Eu entendo que a todo momento nós precisamos estar refletindo sobre isso, a restauração da nossa vida diante de Deus. Às vezes nós pensamos em restaurar tantas coisas na nossa vida, restaurar a nossa casa, restaurar o carro, consertar isso, fazer aquilo, corremos para um lado, corremos para o outro, mas aquilo que realmente precisa ser restaurado nós vamos deixando de lado, vamos deixando que as circunstâncias vá apagando essa preocupação de que o mais importante é restaurar a nossa vida diante da presença de Deus, restaurar o nosso coração, a nossa fé, a nossa confiança, restaurar a esperança que temos da vinda do Senhor Jesus Cristo, trazer à tona esses pensamentos que refletem na nossa vida espiritual, trazer à nossa mente a importância de que devemos viver de uma maneira que agrade ao Senhor. E esse texto fala sobre isso, a restauração, aquelas cidades que estavam na maldade, que viviam momentos difíceis, elas precisavam ser restauradas, precisava haver cura. E às vezes nós aparentemente possamos estar bem na nossa saúde física, mas a nossa saúde espiritual, ela está enferma. A nossa saúde espiritual, ela precisa ser tratada por Deus, ser curada por Deus, porque a saúde espiritual é muito importante, porque quando nós temos a saúde espiritual, a nossa alegria, ela é sincera, porque ela vem do coração de Deus para o nosso coração e nós podemos refletir uma alegria que traz paz, traz gozo no nosso coração, refletindo na vida das outras pessoas. Quantos irmãos, quantos nós conhecemos que só trazem angústia dentro do seu coração, ressentimento, falta de perdão. Quantos nós conhecemos aquelas pessoas que, ao encontrá-la, elas não conseguem trazer uma palavra de alívio, não conseguem trazer uma palavra de conforto, só sabem reclamar, só sabem maldizer, só sabem expressar aquilo que não traz edificação nenhuma. E lamentavelmente, às vezes isso, de muitos cristãos que nós conhecemos. E é isso que Deus quer restaurar na nossa vida. Quem sabe nesses dias que estamos vivendo esse isolamento social, onde nós estamos afastados de muitos, será que não é este o momento
de fazermos uma reflexão da nossa vida espiritual, de fazermos uma reflexão do nosso comportamento cristão, restaurar o nosso interior, para que possamos ter uma vida plena diante de Deus, para que o Espírito Santo possa fluir de uma maneira agradável, suave. E quem sabe é isso que está nos faltando, para que possamos estar refletindo o nosso amor a Deus, a nossa alegria de servir a Senhor Jesus. Ainda esses dias estava conversando com o pastor, trocamos algumas palavras, e eu disse para ele que estava revendo uns vídeos, nesses dias que temos ficado em casa, de Dimmer Swaggart. Não sei se alguns aqui conheceram esse grande pregador da década de 70, 80, um pouco velho, né? Mas era interessante, que eu me lembro que eu era jovem e quando anunciava a TV que o programa dele ia começar, eu corria para a frente da televisão para prestar atenção nas suas pregações, nos louvores que eram ali entoados, e aquilo ia entrando dentro do nosso ser. Eu me lembro que certa vez, num dos programas, eu me levantei e corri lá na cozinha e chamei a minha mãe e disse: mãe, vem cá, venha ouvir esse louvor. O meu coração estava assim, tão ardente, tão puro, tão simples diante de Deus, que o meu desejo é que aquilo que eu estava sentindo ali naquela hora, a minha mãe também pudesse sentir. Ela não era ainda cristã naqueles tempos. Então é isso. É nisso que nós temos que pensar. De que forma nós estamos nos procedendo? Jeremias, ele recebe ali de Deus uma palavra. E Deus diz: olha, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes, mas são coisas grandes, coisas firmes. Não são aquelas coisas grandes que acabam rapidamente, são coisas grandes, firmes, porque elas vêm dos altos céus. Coisas grandes, firmes e que não sabes. E nós precisamos saber mais de Deus. Nós precisamos saber mais da palavra de Deus. Nós precisamos saber mais do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos saber mais de Jesus Cristo, o nosso Salvador amado. E é nessas promessas, nessa confiança, que devemos progredir. E eu espero que, ao passar tudo isso que nós estamos passando, nessa nova etapa que nós vamos recomeçar, porque eu entendo que a igreja do Senhor irá recomeçar. Não sei de que forma, mas vai depender de cada um de nós, de que esse recomeço seja um recomeço que venha agradar a Deus, que venha trazer paz, alegria, alento para o nosso coração, porque tudo isso tem que começar dentro de mim, para que, através da minha vida, o Espírito Santo possa me usar e alcançar as outras pessoas. Que, através da sua vida, o Espírito Santo possa fazer com que você venha brilhar. Que a paz de Cristo reine na tua vida. Que as pessoas possam olhar para mim e para você e ver que realmente é bom servir a Jesus. Então, em Jeremias capítulo 33, onde dentro desse contexto a gente pode ver tudo isso. Jeremias estava em quarentena, as cidades estavam vivendo os dias maus, havia maldade, havia situações em que a ira de Deus estava sendo manifestada. Mas aqui, a partir daquele momento que Jeremias recebe aquela palavra, e Deus diz a ele: olha, clama a mim e responder-te-ei. E a partir daquele momento, ele começa a ter a revelação de Deus, de que Deus
iria trazer a cura, que Deus ia trazer a restauração. E eu espero, de todo o meu coração, que nós, a Igreja do Senhor, possamos ter a nossa vida restaurada. Se estávamos bem, nós possamos ficar melhor ainda. Se nós estávamos no ápice da nossa vida espiritual, que isso possa melhorar ainda mais. Mas se porventura nós não estivéssemos bem, após tudo isso, e nesse tempo em que estamos tendo tempo para pensar, tempo para refletir, tempo para observar tudo o que está acontecendo à nossa volta. Tempo este que nos mostra o quanto nós somos pequenos, para não dizer que não somos nada, não é verdade? Que nada está ao nosso controle. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter bens, não adianta nada, se não tivermos a presença de Deus. É Deus que traz a segurança, é Deus que traz o fortalecimento. E ainda que venhamos ser acometido por essa doença, não importa, a promessa de Deus estará sobre a nossa vida. Ainda que venhamos partir deste mundo, não importa. Dentro do nosso coração, levamos a esperança da vida eterna, que o Senhor tem reservado para nós. Não é verdade? Então, que nós possamos aproveitar esse tempo de afastamento social, em que temos sentido falta de muitos irmãos, e quem sabe o dia que pudermos abraçá-los, será um abraço sincero. O dia que pudermos dar o nosso aperto de mão, seja um aperto de mão sincero. Eu sempre me lembro, às vezes, quando nós nos encontrávamos com o nosso amado irmão Adão, e ele vinha, dava aquele abraço quebra-ossos. Não sei quantos se lembram do irmão Adão. Mas uma coisa eu tinha certeza, aquele abraço era um abraço sincero. Ele não tinha controle para dar aquele abraço. Ele nos apertava de uma tal maneira que às vezes a gente ficava até meio chateado com aquilo. Mas era um abraço sincero. Pude presenciar várias vezes, conversando com ele, e via que aquele era um abraço sincero. Então, quando nós nos voltarmos a abraçar, a darmos as nossas mãos, a praticarmos qualquer atitude em relação ao nosso próximo, sejam sinceros diante do nosso próximo e diante de Deus. E eu tenho certeza de que, se nós continuarmos clamando, se nós continuarmos buscando a Deus, o Senhor é fiel e justo para nos abençoar. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que os irmãos possam ter um restante de dia abençoado na presença de Deus. Continue orando pela nossa família. Tenho certeza que as orações dos irmãos têm sido ouvidas diante de Deus. Que Deus possa suprir a cada uma das necessidades dos nossos queridos irmãos e nos abençoando. E que mesmo longe um do outro, a gente possa estar bem juntinhos, na certeza de que Deus tem cuidado de nós. Trago o meu abraço da irmã Margarete, de toda a minha família, e dizer que amamos muito a nossa igreja e que Deus possa estar nos abençoando. Estarei fazendo uma oração agora. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Pedirei a Deus pelas nossas vidas. Amado Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado de saber que a Tua palavra é viva, é fiel e nós podemos confiar nela. Mais uma vez, ó Deus, quero clamar a Ti. Clamar e saber de que Tu, Senhor, estará nos respondendo
estará nos anunciando coisas grandes e firmes que não sabemos. E que essas revelações na vida de cada um de nós, na vida da tua igreja, possa surtir efeito e que nós possamos receber cada vez mais de ti. Abençoa a tua igreja, a vida dos nossos pastores, nossos presbíteros, diáconos, a vida dos nossos irmãos em Cristo. Sê com cada um de nós, ó Pai, suprindo cada uma das nossas necessidades. Repreenda todo o mal, que o poder do sangue de Jesus esteja sobre a nossa vida e, num sentido simbólico, seja aspergido nas portas, nos umbrais da nossa casa e nos livre, Senhor, de toda peste, nos livre, Senhor, de todo mal e que o Teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor, porque sei que a cada dia o Senhor tem nos abençoado, tem suprido a nossa necessidade e que o Teu nome seja engrandecido. Quero Te louvar, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia pelas nossas vidas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos pecados e que o Teu amor, a Tua graça seja permanente, seja continuamente na nossa vida. Continua nos abençoando. Abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, o nosso país, o mundo, que vive esse momento tão difícil, mas sabemos que nada está fora do Teu controle. Tudo está sob o Teu controle, Senhor. E nós sabemos que o melhor o Senhor tem para nós. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e que logo, logo nós possamos nos encontrar. Amém? Deus os abençoe.